Caros amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Demes, interno do Rodízio de Pediatria, e sob a orientação do professor Bruno Leandro, hoje eu vou apresentar um seminário sobre as dermatoses parasitárias da infância, ou como são mais conhecidas, as ectoparasitoses. Doenças que muitas vezes negligenciamos no nosso estudo para a nossa formação, mas que são doenças que estão muito presentes na nossa prática clínica, principalmente na faixa pediátrica. Bom, uma pequena introdução sobre as doenças ectoparasitárias é que elas são hiperendêmicas em nosso país. Um dado interessante é que estima-se que até 2/3 da população de favelas e comunidades rurais são afetadas por pelo menos uma ectoparasitose. E as principais doenças são a escabiose, a pediculose, tungíase, larva migrans cutânea e a miese. Vale a pena ressaltar que o diagnóstico dessas doenças é eminentemente clínico, ou seja, não precisa de demais exames laboratoriais para fechar o diagnóstico. E por isso é importante a gente saber como essas doenças se apresentam, como é a característica de cada uma delas, para a gente chegar a um diagnóstico mais rápido para os nossos pacientes e, consequentemente, tratá-los da melhor forma possível. Bom, a primeira doença que vamos discutir é a escabiose, ou como é mais conhecida, a sarna. É uma doença contagiosa e de início insidioso, tem o seu quadro clínico de início rápido e é causada pelo ácaro Sarcóptes scabiei. Vale a pena ressaltar que esse ácaro não é o mesmo que causa a sarna em cachorros ou gatos, é um ácaro específico para a espécie humana, vamos dizer assim, e que tem alta prevalência em regiões rurais e de baixa renda. A gente vai ver que esse dado vai se repetir nas outras ectoparasitoses e também é comum em pessoas portadoras de imunodeficiência primária, HIV e síndrome de Down. A transmissão é principalmente pelo contato direto, pele a pele, com os infectados. É a forma de transmissão mais comum da doença. Pode acontecer por meio de roupas, que pessoas que estão infectadas e compartilham roupas com outras, o próprio contato sexual ou até mesmo outros fomites. Aqui um dado sobre o ciclo de vida do ácaro é que as fêmeas é que penetram na epiderme e depositam seus ovos, que vão virar larvas, vão virar adultos e vão causar os sintomas no ser humano. Aqui temos uma representação do ciclo de vida do ácaro, do sarcópodes, em que as fêmeas adultas vão depositar seus ovos na epiderme, esses ovos vão evoluir, vão virar larvas e mais futuramente viram ninfas, em que vão causar uma reação de hipersensibilidade na pele, causando o principal sintoma dessa doença, que é o prurido. Esse prurido muitas vezes é mais sentido nessas regiões demonstradas na figura abaixo, principalmente na região entre os dedos da mão, na região do punho, mas pode também acometer regiões como o cotovelo, o dorso e a região entre nádegas. Bom, quanto ao quadro clínico do paciente com escabiose, temos que o principal sintoma é o prurido, que é mais intenso no período noturno, principalmente quando essas larvas se movimentam, e que vem associado a lesões papulovesiculares e eritematosas. Pode vir também associado pústulas, escoriações, de tanto que o indivíduo vai se coçar. E, em geral, um dado que corrobora para o nosso diagnóstico de escabiose é que os familiares também vão estar infectados. Nos lactentes, como na foto observada na parte de cima do slide, temos uma maior extensão da doença, que vai se apresentar mais disseminada e com acometimento peculiar de palmas e plantas. A face e o couro cabeludo, que normalmente é poupada no adulto, aqui no lactente é frequentemente acometido. Já no escolar, no adolescente, o acometimento é mais frequentemente parecido com o adulto, como na foto que vemos na parte de baixo do slide, ali uma foto que tem um acometimento de região glútea, e outras áreas que podem ser acometidas, como os espaços interdigitais, axilas, punhos, entre outros. O túnel, que é característico na doença do adulto, é raro na criança, e só reforçando o que eu falei anteriormente, que animais como gato e cachorro não transmitem a sarna que são próprias deles, ou seja, esse ácaro é próprio do ser humano. Quando o animal da casa apresenta sarna, não devemos nos preocupar tanto assim. Bom, outra forma clínica da escabiose seria
A escabiose norueguesa, que é bem menos frequente do que a forma tradicional, é mais comum em indivíduos imunodeprimidos, portadores de síndrome de Down, desnutridos e nos prematuros, e que é caracterizado principalmente pelo fato dessa hiperqueratose, que seria um espessamento da epiderme, em que o indivíduo vai apresentar esse aspecto de pele seca, uma pele áspera, que é favorável a lacerações, favorável a fissuras, e que vai apresentar uma pior resposta ao tratamento que vamos discutir no próximo slide. Quanto ao tratamento dos indivíduos com escabiose, algumas orientações gerais devem ser reforçadas com os pais da criança, como, por exemplo, lavar as roupas com água quente, expô-las ao sol e passar com ferro quente, que são orientações gerais para qualquer tipo de ácaro. Tratar os familiares, independente de ter sintomatologia ou não, pois esses familiares podem estar passando a escabiose para a criança. E, além disso, informar os familiares sobre a continuação do prurido, mesmo com algum tempo de tratamento, pois o tratamento não tem efeito imediato e, na maioria das vezes, os familiares tendem a aumentar a dose da medicação, aumentar a aplicação da medicação, e com isso podem até causar consequências, efeitos colaterais dos medicamentos. Quanto ao tratamento farmacológico da escabiose, este é imprescindível para a remissão do quadro e depende de alguns fatores, como a idade da criança e o peso que ela tem. Em crianças menores que 2 meses, é recomendado se fazer o enxofre precipitado a 10%, que vem na forma de creme, loção cremosa ou na forma de vaselina sólida. Nas crianças maiores do que 2 meses, é importante pontuar isso, que o mais recomendado seria a permetrina, em loção cremosa, a 1 ou 5%, que é aplicado uma primeira vez e depois é reaplicado na pele após uma semana. Já em crianças com peso maior do que 15 kg, por ser mais bem tolerada, é feita a ivermectina, que vem numa dose de 200 microgramas por quilo, é feita em dose única. Outra ectoparasitose bastante frequente na faixa etária pediátrica é a pediculose, ou também conhecido como piolho. Tem como agente etiológico o Pediculus humans, que é esse piolho que está representado aí ao lado. Tem 3 fases de desenvolvimento, que são os ovos, também conhecidos como lêndias, a ninfa e a forma adulta, que é a forma mais contagiosa. Os locais mais acometidos, o couro cabeludo, mas lembrando que pode acometer também pelos pubianos, principalmente em adolescentes, outros lugares que tenham folículos pilosos, como a sobrancelha. Quanto à epidemiologia, é mais frequente nas crianças de 3 a 11 anos, principalmente do sexo feminino. Um dado interessante é que a maioria dos casos de pediculose estão concentrados nos países latino-americanos, que também coincide com o dado que são locais que têm um maior número de comunidades carentes. Aqui no Brasil chega até uma prevalência de até 40%. A transmissão se dá por contato direto com as pessoas que têm a pediculose ou com os utensílios que essa pessoa utiliza, como pentes, escovas, toalhas e bonés. Aqui está demonstrado como as fases de desenvolvimento desse piolho. Primeiramente na fase de ovo ou lêndia, que vai ter em grande número no cabelo, que vai se desenvolver na primeira ninfa, segunda ninfa, terceira ninfa, e vai virar a forma adulto, que é a forma que a gente vai identificar o diagnóstico e, consequentemente, também a forma que vai infectar outros indivíduos. Quanto à clínica dos pacientes com pediculose, temos que o principal sintoma, assim como na escabiose, é o prurido intenso, que pode gerar escoriações e, em alguns casos mais graves, pode gerar uma infecção secundária, como impetigo, lesões eritema-descamativas, como descrito nas imagens ao lado, linfadenomegalia occipital e cervical, a visualização direta dos ovos das lêndias no folículo capilar e faz um diagnóstico diferencial com dermatite seborreica. E um ponto importante para diferenciar essas duas doenças é que na dermatite seborreica, que é caracterizada por muitas caspas, essas caspas vão sair facilmente, vão se desprender facilmente, enquanto que os ovos, que são as lêndias, não vão se desprender tão facilmente assim com algum tipo de manobra. O tratamento da pediculose consiste em reforçar algumas orientações gerais, como desinfectar toalhas, pentes e escovas,
que são utilizados pelos indivíduos, a remoção manual das lendas, que pode ser facilitada com a água morna mais o vinagre, e também averiguar a necessidade de tratamento nas outras pessoas que moram com a criança. Com relação ao tratamento farmacológico da pediculose, a principal opção, e a que é mais feita na prática médica, é a permetrina, que é encontrada na apresentação de loção cremosa de 1 a 5%, que tem efeito principalmente nas formas adultas do piolho, é aplicada por 10 minutos no cabelo, com enxágue em seguida, e é repetida uma semana a 10 dias depois. Para os casos refratários em que a permetrina não deu jeito nos piolhos, é feita a ivermectina, 200 microgramas por quilo em dose única e que é repetida 7 dias depois. Outra ectoparasitose bastante comum na faixa etária pediátrica seria a larva migrans cutânea, ou como é mais comumente conhecida, o bicho geográfico, justamente por o aspecto da lesão lembrar esse aspecto de um mapa, e que tem como os agentes etiológicos o Ancylostoma canino, que é proveniente do cachorro, e o Ancylostoma brasiliensis. A transmissão se dá pela penetração ativa do agente, pela larva do agente, principalmente em áreas que tem parques, que tem areia, os jardins, nas praias. E quanto à apresentação clínica da doença, tem quase que um sinal patognomônico da larva migrans, que é esse trajeto eritematoso serpiginoso na pele, que, como está demonstrado aí nas fotos, ele aumenta cerca de 2 a 5 centímetros por dia, também é associado com muito prurido, escoriações e pode até ter inclusive infecções secundárias, como também o impetigo. As áreas mais acometidas geralmente são os pés e a região glútea. Com relação às medidas terapêuticas para a larva migrans cutânea, temos alguns antiparasitários que são indicados, como o creme de tiabendazol a 5%, nos casos de doenças mais restritas, com poucas lesões, 2 vezes por dia, por 2 semanas. Outra opção que pode ser utilizada principalmente em crianças maiores, que são crianças com mais de 2 anos, é o albendazol, 400 mg, dose única oral, com repetição da dose 1 semana depois. E é mais indicado o albendazol nos casos de doença disseminada, em que a gente vai aplicar uma dose por dia por 3 dias consecutivos. Outras opções terapêuticas, aí seria o tiabendazol oral, 25 a 50 mg quilo dia, a cada 8 horas, durante 5 a 10 dias, e a ivermectina oral, 200 microgramas por quilo, dose única, repetido 7 dias depois. Outra ectoparasitose importante, que seria a miíase, ou como é mais conhecida, a berne, ou dermatobiose, em que temos o agente etiológico, a Dermatobia omnis, que seria a larva das moscas, que é essa mosca que está representada na foto ao lado, e que tem como transmissão quando as fêmeas dessa mosca depositam seus ovos sobre a pele humana que já tem algum tipo de microtrauma. Esse ovo que é depositado sobre a pele, ele vai penetrar no subcutâneo, vai emergir as larvas e vai criar a presença de um nódulo inflamatório que se assemelha muito a um furúnculo, com aquele aspecto pustuloso, com orifício central e que elimina muito líquido. Uma observação interessante a se fazer é que na miíase secundário não vai ter a presença desses microtraumas, seria já uma ferida aberta, o que vai até dificultar essa cicatrização dessa ferida e o aspecto da lesão se torna ainda pior. Quanto à clínica dos indivíduos com miíase, temos que vai ter a formação de uma ferida na pele com vermelhidão e inchaço local, a liberação do líquido amarelado, como eu falei, ou sangue, pelas feridas na pele, além de dor, coceira no local da ferida e a visualização direta do parasita, que muitas vezes emerge da ferida para respirar. Os locais mais frequentes de lesão são as áreas descobertas, como o couro cabeludo e a face. Vamos demonstrar aqui algumas fotos no slide seguinte. Aqui na primeira foto, da esquerda para a direita, temos uma lesão característica da miíase, em que temos a representação do corpo da larva, do bico da larva e outras partes do corpo dela. Na segunda foto, a foto central, seriam as áreas mais acometidas, áreas descobertas, como o dorso, como o couro cabeludo. E a terceira, em que temos um aumento da lesão, em que podemos visualizar as larvas com esse aspecto
furunculoide, com muita eliminação de pus, podendo ter eliminação de sangue também. Quanto ao tratamento da miese, consiste basicamente em retirar essa larva, que alguns métodos facilitam a retirada dessa larva por meio de pinças. Um desses métodos seria o que está representado nessa foto ao lado, que seria fechar o ferimento com esparadrapos e vaselina. Isso faz com que não chegue ar na larva e ela vai sair da lesão. Consequentemente, vai facilitar a retirada manual da larva, que deve ser sempre feita com a devida asepsia. A retirada cirúrgica será feita só nos casos refratários, em que não se consegue retirar as larvas por meio das pinças. Além disso, nas formas secundárias, que como eu descrevi, que são formas onde as larvas acometem feridas grandes já abertas, é recomendado que seja feito o desbridamento em sala cirúrgica e a posterior administração da ivermectina com repetição da dose em 24 horas. Para finalizar, vou falar rapidamente sobre a tungíase, que tem como agente etiológico a larva Tunga penetras, que é uma ectoparasitose também conhecido como bicho de pé, em que vai haver uma transmissão direta pela fêmea que penetra na derme, que vai sofrer uma maturação e que vai depositar ovos nessa parte do tecido subcutâneo. E que vai ter um aspecto característico da doença, que seria essa pápula amarelada com um ponto escuro central. A clínica é basicamente o que está resumido aí nessas fotos, que seria a lesão com sinais inflamatórios, o edema, o eritema, o prurido e a dor. A localização é preferencialmente nos pés, por onde a larva vai penetrar ativamente, mas também podem acometer regiões glúteas e genitais. O tratamento consiste na remoção cirúrgica, que pode ser feito por meio de agulha estéreo ou bisturi. Em alguns casos, pode ser necessário uma anestesia com um eletrocautério, e em alguns trabalhos já sugerem o uso da ivermectina para tratar a tungíase, mas nada que seja tão bem consolidado na literatura. Muito obrigado a todos os colegas que acompanharam a apresentação até aqui. Espero que tenha ficado claro como as principais ectoparasitoses se manifestam, as suas características clínicas e os seus respectivos tratamentos. Grande abraço e fiquem com Deus.